Olá, você está no canal Estante de Luz e vamos ao podcast de hoje. Bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente vai mergulhar nos textos da Revista Espírita, aquela publicada pelo Allan Kardec, especificamente do ano de 1866. É uma viagem no tempo, hein? Uma janela fascinante mesmo, para Paris de 1866. Imagina, né? Aquele caldeirão de ideias novas, ciência, filosofia e o espiritismo ali no meio. Exato. E é nesse cenário que Kardec publicava a revista. Ali ele discutia a alma, comunicação com espíritos, uns fenômenos bem doidos e qual era o lugar do espiritismo na sociedade. Muito debate rolando. Pois é. O nosso objetivo aqui é mais pegar as ideias que mais chamam a atenção, sabe? As histórias curiosas, os debates que estavam nessas páginas em 1866. E entender como o pensamento espírita estava se formando, né? E como ele interagia com o mundo da época. Isso. Ok, então bora lá. Logo de cara, a revista de 1866 já chega com uma pergunta que hoje soa, sei lá, absurda, mas diz muito sobre a época. Qual pergunta? As mulheres têm alma. É chocante pensar que isso foi debatido até em concílias da igreja, como o texto menciona. Nossa, é verdade, um ponto de partida bem forte. E como Kardec usou a lógica espírita para, rebater essa visão, que botava a mulher como inferior, às vezes por religião, às vezes por argumento materialista mesmo, tipo força física. Então, Kardec argumenta de forma bem direta. A alma, o espírito em si, na sua essência, não tem sexo. Essa diferença é do corpo físico, entende? Aí quando reencarna, claro, o espírito sofre influência do corpo que ele está ocupando. Certo. E essa influência podia fazer um espírito, digamos, preferir ou ter mais vidas como um homem ou como mulher. Isso explicaria certas afinidades, tendências de caráter que a gente associa a um gênero, mesmo quando o espírito não está encarnado. Então a ideia não era negar as diferenças que eles percebiam, mas dar uma origem diferente para elas. Exatamente. E ele vai além. Ele propõe que o espírito pode sim trocar de sexo entre uma vida e outra. Ah, é? É. E quando isso acontecia, ele podia guardar traços, inclinações da vida passada. Kardec usava isso para explicar o que ele chamava de anomalias aparentes no caráter. Tipo, homens com uma sensibilidade vista como feminina na época, ou mulheres com traços considerados masculinos. Mas o ponto central para ele era, quanto mais o espírito evolui, mais ele se depura, e menos a influência da matéria e do sexo biológico importa. Entendi. É uma visão que buscava, lá no fundo, fundamentar a igualdade entre homem e mulher no plano espiritual, contrapondo o preconceito da época. Faz sentido, dentro dessa lógica toda. E para explicar essa ligação, entre o espírito, que é imaterial, e o corpo físico, material, a revista reforça aquele conceito de perispírito, certo? O tal envoltório semimaterial. Como é que ele era descrito ali? Isso, o perispírito é chave. Ele é apresentado como esse corpo fluídico, o intermediário mesmo, liga o espírito ao corpo e permite a interação. E esse termo semimaterial, Kardec defendia ele? Defendia, sim. Contra as críticas, ele argumentava que, embora fosse etéreo, invisível para nós, ainda era uma forma de matéria. Uma matéria muito, muito sutil, vinda do fluido cósmico universal. E essa matéria sutil seria capaz de agir na matéria densa e também de receber as impressões do espírito. Tipo um transmissor, sabe? Para sensações, para vontade. Entendi. E essa ideia de várias vidas, a reencarnação, ela era usada para explicar outras coisas além da questão do sexo, imagino. Como é que a revista de 1866 usava isso para entender as diferenças enormes entre as pessoas? Totalmente. A doutrina da pluralidade das existências, a reencarnação, é apresentada como a ferramenta lógica para explicar as desigualdades sociais, intelectuais, morais. Sem culpar Deus ou o acaso. Exato. Sem dizer que foi um capricho divino ou sorte. Um exemplo bem
bem forte que usam na revista é o dos povos que eles chamavam de selvagens, tipo os antropófagos. Pesado. Sim, eles são vistos como espíritos em estágios bem iniciais de evolução, ainda muito dominados pelos instintos animais. E a reencarnação entra aí como o mecanismo para progredir. Vida após vida, em meios sociais cada vez mais complexos, essas almas iriam desenvolvendo a inteligência, o senso moral. uma visão bem hierárquica de progresso, então. Linear, talvez. E tinha exemplos mais individuais também? Tinha, sim. A revista cita o caso de uma criança, bem pequena mesmo, com um impulso incontrolável de botar fogo nas coisas. Nossa. E isso é interpretado não como maldade pura, de nascença, mas como uma tendência ruim, trazida de outra vida. Talvez por causa de atos parecidos que ela cometeu antes? Aí, a vida atual seria uma chance de superar essa inclinação, uma prova para o espírito. E é aqui que o negócio fica interessante mesmo do ponto de vista filosófico, né? Com certeza. Porque essa perspectiva muda tudo em relação à ideia de uma alma criada pronta, perfeita ou pecadora no nascimento. Sim. Coloca a responsabilidade no indivíduo, no processo dele ao longo de muitas vidas. É uma tentativa de conciliar a justiça divina com as nossas imperfeições, né? Seus de atos passados ou desafios para aprender e progredir, sempre baseado no livre-arbítrio. Saindo um pouco dessa base mais teórica, a revista de 1866 está cheia de relatos de fenômenos e interações com o mundo espiritual, a questão da obsessão, da subjugação. Parece que era um tema quente, hein? Tem os casos de curas que soam quase milagrosos. Sim, a revista traz casos assim, como o de uma jovem que estava internada num hospício considerada louca, e também o de um camponês super pacato, que de repente tinha uns acessos de violência extrema. E aí? Nos dois casos, a alegação é que a cura veio à distância, sem remédio, através de grupos espíritas que teriam dialogado, moralizado os espíritos obsessores que estariam causando o problema. Essa ideia de moralizar o espírito obsessor à distância? Como é que eles tinham certeza que estavam falando com o espírito certo? Tinha algum tipo de checagem, de controle? Ou era mais na base da confiança no médium e na melhora da pessoa? Olha, a validação, pelo que entendi dos textos, vinha principalmente da coerência. Se informações de médiums diferentes batiam, sabe? E claro, pela melhora real e duradoura da pessoa. Para Kardec, a obsessão era tipo uma doença da alma, causada pela influência de um espírito desencarnado. Muitas vezes alguém com quem a vítima teve problema em vidas passadas, gerando ódio, vingança. Ah, entendi. Uma ligação do passado. Isso. A cura passaria por entender essa ligação e atuar no obsessor. Esclarecer ele sobre as leis morais, as consequências dos atos dele, buscar o arrependimento, o perdão. Faz sentido. E era fundamental a distinção que eles faziam. Peraí, distinção entre o quê? Entre a loucura patológica, com causa no corpo, no cérebro, e a obsessão, que teria a causa espiritual. Entendi. Separar as coisas. E a ferramenta para essa interação toda seria a mediunidade. Como é que a revista descrevia ela? Era algo raro, um dom divino? Não, pelo contrário. A revista de 1866 reforça muito a visão da mediunidade como uma faculdade natural. Natural. Sim, inerente ao ser humano, presente em todo mundo, em graus diferentes e com muitas formas de se manifestar. Como assim? Eles citam médiuns que escrevem, os psicógrafos, os que veem, os que ouvem, os que curam, inclusive mencionam o famoso Zuavo Jacó. Um militar. Esse mesmo, conhecido pelas curas que eram consideradas extraordinárias na época, atribuídas à mediunidade dele. Mas Kardec sempre alertava, Pra quê? Pro uso ético dessa faculdade. Condenava quem explorava isso e batia na tecla da responsabilidade moral do médium. Certo. E, além da obsessão e da cura, que outros fenômenos malucos chamavam a atenção em 1866? Olha, tem uns relatos bem curiosos mesmo. Um deles é o caso dos ratos de Equirren. Ratos? É o nome que ficou. Numa casa de fazendeiros ricos, começam a acontecer coisas estranhas.
Pancadas fortes de noite, roupa arrancada de armário trancado e jogada no chão, cama desarrumada sem parar. Caramba! E aí? A família suspeitou do espírito de um irmão do dono da casa, que tinha morrido na Argélia. Eles tinham prometido trazer o corpo para enterrar na França, mas não cumpriram. E o que aconteceu? Chamaram um padre local, fizeram exorcismo e tudo. Funcionou. Que nada, não adiantou. Mas o mais fascinante é o que veio depois. A recomendação final que deram à família, já que os fenômenos continuavam, foi para dizer para todo mundo que eram só ratos. Ratos? Para explicar as pancadas e as roupas voando. Exatamente. A ideia era abafar o caso, evitar a fofoca e, principalmente, impedir que a seita, que era como eles chamavam o espiritismo, né, de forma pejorativa, usasse a história para ganhar crédito. Nossa, que doideira. Quer dizer, mesmo vendo algo inexplicável, o medo do falatório de dar força pro espiritismo fez eles sugerirem uma desculpa bem esfarrapada, né? Totalmente. Diz muito sobre as tensões da época. E tinha mais algum caso, assim, tipo, impactante? Tinha o da espineta de Henrique III. Um músico, um tal Baltassarini, recebe por mediunidade umas informações sobre uma espineta antiga, um instrumento de teclado, que teria sido do rei Henrique III. Sério? Sim. E a mensagem dizia que o próprio rei tinha escrito uns versos num pergaminho escondido dentro do instrumento. E aí? Ele foi atrás? Foi. Intrigado, né? Investigou e achou mesmo um compartimento secreto na espineta. E dentro, um pergaminho antigo com versos parecidos com os que o espírito ditou. Não acredito. E depois, especialistas analisaram a caligrafia e confirmaram. Era mesmo a letra do rei Henrique III. O que deixou os espíritas impressionados foi como a existência e o lugar do pergaminho foram revelados primeiro pela mediunidade. Uau! Realmente, surpreendente. E a revista falava também sobre criações fluídicas. Que história é essa? Ah, sim. Era a explicação deles para como os espíritos conseguiam aparecer com uma aparência específica. Tipo, com as roupas e objetos que usaram em vida. E como funcionava isso? Mágica? Não, a teoria era que eles manipulavam os fluidos do ambiente. Lembra do fluido cósmico universal? Lembro. A base de tudo, né? Isso, eles moldariam esses fluidos com o pensamento para recriar temporariamente essas aparências. Aí citam exemplos como a rainha de Ode, que aparecia com as roupas reais, joias, ou o Zuavo de Magenta, um soldado que se manifestava de uniforme depois de morrer em batalha. Entendi. Uma tentativa de explicar a materialidade das aparições. Exatamente, é uma explicação bem dentro da lógica deles. Diante dessa complexidade toda, filosofia, fenômenos, essas interações, como é que Kardec posicionava o espiritismo nesse cenário intelectual de 1866? Qual era a proposta dele? Então, Kardec batia muito na tecla de apresentar o espiritismo não como uma religião fechada, revelada, sabe? Mas como uma filosofia experimental. Experimental, como assim? A base tinha que ser uma observação rigorosa dos fatos, dos fenômenos. E, a partir daí, deduzir as causas, as consequências de forma lógica. Ele mostrava uma abertura bem grande, dizendo que o espiritismo não era dono da verdade absoluta. E que deveria estar sempre pronto para incorporar novas descobertas, novas verdades comprovadas, viessem da ciência ou de qualquer outro lugar. Isso quer dizer que ele tentava um diálogo com a ciência da época, imagino. Como é que isso aparecia na revista? Sim, tinha um esforço claro ali para conectar os conceitos espíritas, fluidos, perispírito, a própria mediunidade com as teorias científicas que estavam surgindo ou que eram aceitas na época. Tipo? Falavam do fluido cósmico universal, do éter, que na época se acreditava que preenchia o espaço, das transformações da matéria. Mencionam até a descoberta do ozônio como uma forma diferente do oxigênio. Interessante. A ideia era mostrar que o espiritismo não era contra a ciência, mas que podia ir além, explicando fenômenos que a ciência materialista não dava conta, porque considerava a existência e a ação do espírito. E qual era a relação que eles propunham com a religião e com a sociedade em geral? Olha, a revista discute temas como a prece, por exemplo.
não só como um ato de fé com efeito moral, mas sugerindo também uma ação meio material. Como assim, material? Pela transmissão de fluidos, de pensamentos, entre quem reza e quem recebe a prece. O espiritismo era apresentado como uma força de consolo, para dar sentido para a vida, para a morte, para o sofrimento. E também como motor para fazer a humanidade progredir moralmente. E tinha um lema, né? Tinha. A ênfase era na moralidade prática, resumida naquela máxima: fora da caridade não há salvação, que era um jeito de se contrapor ao que eles viam como dogmatismo e intolerância de algumas religiões tradicionais. Mas essa postura toda de diálogo e a natureza dos fenômenos que eles estudavam, com certeza atraía crítica, ceticismo, né? Como é que a revista lidava com isso? E, com certeza, a imprensa da época era um campo minado para eles. Tinha de tudo, desde o ceticismo direto, como um artigo que desmereceu o trabalho do editor espírita Didier depois que ele morreu, até a zombaria escancarada, como fizeram com os supostos versos que teriam vindo do poeta Alfred de Musset por mediunidade. Sim. E, claro, as acusações mais pesadas, tipo associar o espiritismo com as fraudes dos irmãos Davenport, que eram uns ilusionistas famosos, e uma que sempre voltava: dizer que estudar e praticar espiritismo levava à loucura. Essa da loucura parece que pegava mesmo, né? Como Kardec respondia a isso? Ele rebatia isso direto na revista, de forma bem sistemática. Usava até estatísticas oficiais da época. Ah, é? Sim, argumentava que o aumento de casos de doença mental na França, por exemplo, era anterior ao espiritismo ter surgido. E mais, que as estatísticas dos hospícios mostravam que as causas principais de internação eram outras. Quais? Alcoolismo, miséria, problema em casa, perda de dinheiro, essas coisas, não a prática espírita. Ele defendia o contrário, na verdade. Que o espiritismo ajudava. Isso, que por oferecer consolo, esperança, ele seria, na verdade, um preventivo contra a loucura e até contra o suicídio. E qual era a estratégia geral do Kardec para lidar com esses ataques? Ele ia para o confronto direto? Predominantemente, não. A linha era moderação e argumentação pela lógica. Ele evitava a briga inútil, confronto público que ele achava que só ia prejudicar a imagem do espiritismo. Tem exemplo disso? Tem um que a revista cita. Ele decidiu não fazer discurso no enterro do editor Didier para não transformar um momento sério numa arena de briga. Entendi. O foco era sempre mostrar os fatos, a lógica da doutrina e o consolo que ela trazia. A revista também publicava cartas de apoio, como a de um senhor Jaubert, elogiando a coragem de defender essas ideias num ambiente tão contra. E é curioso notar que os debates não eram só para fora, né? Tinha gente dentro do movimento questionando as coisas também. Tinha sim. Kardec menciona na revista que existiam grupos dentro do próprio movimento espírita que questionavam se precisava mesmo das comunicações dos espíritos. Ué? Mas como assim? Achavam que a doutrina podia se basear só na razão humana, na filosofia moral. E o Kardec? Ele rebatia. Argumentava que o ensinamento que vinha dos espíritos era fundamental e que o critério da concordância universal era essencial. Concordância universal. A ideia de validar um ensinamento se ele fosse repetido de forma consistente por médiuns diferentes, em lugares diferentes e por espíritos de tipos variados. Isso era para ele a garantia de seriedade, para evitar que a doutrina virasse só opinião individual ou fantasia. Então, fazendo um balanço dessa nossa análise da Revista Espírita de 1866, Sim. O que a gente vê? Olha, a gente vê um movimento em plena ebulição, né? Definindo seus conceitos-chave como a alma sem sexo, a reencarnação como progresso. Sim. E ao mesmo tempo lidando com fenômenos super intrigantes, às vezes assustadores, tipo obsessão, manifestação física, tentando encaixar tudo na lógica deles. Exato. E tudo isso enquanto navegava num mar de crítica, de ceticismo, buscando um diálogo, mesmo que tenso, com a ciência, com a filosofia, com a religião que já estava estabelecida. É o retrato de uma ideia buscando seu lugar no mundo, né? É isso aí. Os textos de 1866 mostram um esforço enorme, sistemático, para tentar mapear essa dimensão invisível da vida, para entender as leis que ligariam matéria e espírito,
vivos e mortos. Usando as ferramentas que eles tinham. Sim, a observação dos fenômenos, por mais estranhos que fossem, e o raciocínio filosófico para construir uma doutrina que desse não só a explicação, mas também consolo e um caminho para melhorar moralmente. E para quem está ouvindo a gente, fica talvez uma provocação, né? Há mais de 150 anos, essas pessoas estavam debatendo fundo sobre forças desconhecidas, comunicação espiritual, a natureza da consciência, o sentido da vida, usando o que eles tinham na época. Verdade. Hoje, com toda a nossa ciência, tecnologia, como é que a gente lida com essas mesmas perguntas fundamentais que ainda estão aí? O que será que mudou? E o que continua igual nessa nossa busca por respostas para os grandes mistérios da existência? Fica aí para a gente pensar. Esse podcast é organizado pelo canal Estante de Luz e formatado através da IA Notebook LM. Os personagens desse podcast foram apelidados de Adrian e Eleonor. Revisão de Grace Moreira e a edição de som é de Maurício Moreira. Nos encontramos no próximo episódio. Obrigado e até breve.